estamos aqui continuando, tentando continuar o trabalho que esses irmãos tão dedicadamente levaram por 80 anos. Estamos aqui tentando continuar, pedindo a Ti, Senhor, que nos ajude, nos fortaleça, nos dê bastante coragem para a gente continuar a nossa jornada, todos juntos, unidos, participando. Agradecemos pela chegada dos jovens, que foi muito importante para nós, e pedimos a Ti, Senhor, que continue nos enviando essas bênçãos durante o tempo que nós precisarmos para continuarmos um trabalho bem bonito em Seu nome. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar mais uma vez aqui reunidos. E vou tentar fazer aqui esse estudo, né? Dessa página de Vinícius, né? Que ele fala sobre a derrocata do materialismo. E ele coloca, logo de início, né, umas palavras do Evangelho ditas por Jesus. Ao sair Jesus do templo em Jerusalém, disseram-lhe seus discípulos: Olha, mestre, que pedras e que edifícios! Respondeu-lhe Jesus: Vês estes grandes edifícios? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Que não seja derrubada. E aí ele vem fazendo uma colocação que eu vou fazer uma leitura. Geralmente, os homens enchem-se de entusiasmo diante dos grandes e custos, os edifícios e de todas as obras vultosas que afetam os sentidos. As metrópoles, com suas ruas e praças em constante burburinho, com seus prédios alinhados, ostentando riqueza e variada arquitetura, com seus monumentos, teatros, templos e jardins, constituem o orgulho das nações. O comércio, a indústria e a agricultura, como fontes de riqueza, absorvem o que de melhor pode produzir a vontade e a inteligência do homem contemporâneo. O culto às artes, ao prazer, à moda e à ciência, na parte que diz respeito ao bem-estar físico, representa a seu turno a preocupação absorvente dos povos. E afinal, o que é tudo isso, senão chapada materialidade? De que serve todo esse progresso material desacompanhado do respectivo progresso moral? Onde estão os grandes impérios e as grandes potências que deslumbraram o mundo com seu poderio, com suas riquezas, com suas vastas, opulentas e luxuosas capitais? Onde está a potentíssima Roma dos Césares? Onde está a Grécia, berço das artes, da filosofia e da cultura física? Onde está o Egito com suas ciências? De todas essas grandezas, não existe mais pedra sobre pedra. Tudo ruiu por terra, transformou-se em ruínas, tal como sucedeu no ano 70, a famosa capital dos judeus, cumprindo-se a profecia do Senhor. Jerusalém é um símbolo. O vaticínio que lhe foi predito estende-se ao mundo inteiro. O deslumbrante progresso material que o século atual ostenta com tanta jactância é uma edificação sobre areia. A sorte que o espera é a mesma dos grandes reinos e impérios do passado, que ruíram
ao sopro das paixões. A derrocada já teve seu início na conflagração europeia. A pedra já se deslocou da montanha. A estátua de Nabucodonosor, cuja cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, oscila em sua base, instável e movediça. Tal é o perfeito símile da civilização e do progresso dos povos na hora vigente. O embasamento que sustenta a fachada do mundo atual é falso. Os homens edificaram sobre os alicerces da tirania e das iniquidades. Não lhes aproveitam os exemplos da história. Fazem como crianças, brincando com cubos de madeira. Constroem pontes, ergam torres, levantam castelos que, em seguida, elas próprias destroem para de novo reconstruírem. São os pomposos nomes do comércio e de indústria, exerce-se a monopólio, o assambarcamento e a apropriação, ocasionando carestia, miséria e fome. O parasitismo prolifera sob várias modalidades. O povo, ludibriado em seus direitos, é sobrecarregado de ônus pesadíssimos. Não há moral, não há justiça, não há liberdade. Uma só religião, diz Papini, pratica o mundo em nossos dias. Aquela que reconhece a Suma Trindade, Votan, Mamon e Epicúrio, isto é, a força que tem símbolo a espada e por templo a caserna, a riqueza que tem por símbolo o ouro e por templo a bolsa, e finalmente a carne que tem por símbolo Vênus e por templo o bordel. Hoje, mais do que nunca, cumpre despertar a humanidade, chamando-lhe a atenção para as proféticas palavras do incomparável vidente. Vês todas essas grandezas do século? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os que têm olhos de ver e ouvir, e ouvidos de ouvir, vejam e ouçam. Então, Vinícius, né? Vinícius vem aqui chamar a atenção sobre a vida, né? Ele, nesse primeiro trecho, né? Nesses 3 primeiros parágrafos, no quarto também, ele vem fazendo comentários, né? Sobre a maneira, né? Como nós atualmente vivemos em sociedade, né? Nós criamos as grandes cidades, nós movimentamos, né? Criamos as metrópoles, criamos comércio, indústria como fonte de riqueza. Tudo isso, né? É a lei do progresso, né? Ele vai produzir, né? Vontade e inteligência no homem contemporâneo. Então, nós, né, ao longo dos séculos, né, nós estamos hoje nessa condição atual, né? Mas as metrópoles, elas sempre existiram ao longo da história da humanidade. E nós estamos sempre nessa construção, né? A maioria de nós voltado para as questões materiais e muito pouco voltado para as questões espirituais. Então, ele fala, né, desse nosso exacerbado, né, ligação que nós temos com a vida materialista, né? Então, aí ele fala com um título, né, A Derrocada do Materialismo. Todos os dias acontecem essas derrocadas, né? A gente constrói e a gente destrói. A gente constrói e a gente destrói.
o tempo faz isso, né? Conosco mesmo. A gente também se perde, né? A nosso espírito não, mas a nossa matéria sim. E ele fala, né? De que serve todo esse progresso material desacompanhado do respectivo progresso moral. E aí ele vem aqui nesse parágrafo, né? Falando, né? Assim, que o que aconteceu, né, com Jerusalém, aquela o que Jesus profetizou, né? Que aquilo que dias virão que não ficará pedra sobre pedra, de fato, né, ele aconteceu no ano 70. E Jerusalém, né, ela desmoronou, assim como a Grécia, Egito, né? As coisas elas passam, mas o que acontece? O progresso, né? É que ele fala, o deslumbrante progresso material é uma edificação sobre a areia, né? E as coisas elas vão perdendo os seus valores da questão material, mas ele nos chama a atenção sobre a questão do progresso moral. O que adianta a gente só se preocupar com a questão material e se a gente não se volta para as nossas questões morais, para as nossas questões espirituais, né? Porque porque ele fala aqui, ó, o povo, perdão, ele fala aqui, ó, sob os pomposos nomes de comércio e indústria, exerce-se um monopólio, né, ocasionando carestia, miséria e fome. Né? A gente fala, né, que é um materialismo, é um capitalismo que hoje a gente vive, né, que ele chega a ser desumano. Você vê que cria-se leis, né? Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, isso já aconteceu em outros países, tirar certos direitos de trabalhadores, né? Mas a gente vê aqui essas leis que eles criam, reformas, são várias reformas, mas elas não favorecem o desenvolvimento das pessoas menos desfavorecidas, né? Então, isso aqui, ó, em nome da indústria, do comércio, nós hoje vemos mesmo que nesse período de pandemia, né, aqueles homens que já tinham alguma grande fortuna, eles ficaram mais ricos ainda. E hoje a gente vê, né, no mundo afora, principalmente aqui no Brasil, o empobrecimento do nosso povo, né? Então, ele fala, olha, não há moral, não há justiça, não há liberdade, né? O povo, ludibriado em seus direitos, é sobrecarregado de ônus pesadíssimos. E aí ele fala aqui na conclusão, né, que cabe-nos despertar a humanidade para aquelas palavras de Jesus, que não fica pedra sobre pedra. E aí, quando ele diz que quem tem os olhos de ver e ouvidos, vejam e ouçam, é para que nós possamos, assim, buscar entender o que Jesus quer dizer com isso. Jesus pregou que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Mas que a gente, mesmo aqui na Terra, a gente pode vivenciar a vida espiritual, desde que a gente se proponha a isso, né? Viver também para o Espírito, viver também para Deus, né? Mas eu procurei, né, na Gênesis, no capítulo 18, Kardec
ele escreve um capítulo sobre esses novos tempos, né? Que são chegados os tempos. E ele fala sobre os sinais dos tempos. Ele trata disso do item 1 até o item 26. E aí eu fico imaginando, né? Como Kardec ele teve a capacidade, né, de conhecer Jesus profundamente. Porque a gente lendo, né, esses itens desse capítulo, a gente vai vendo quanta beleza, e ele mostra, evidente, né, que o nosso tempo é muito curtinho, e também eu nem tive tempo de me apropriar para falar exatamente todas essas questões, mas ele mostra, né, essa questão desse processo, ele explica, né, a luz, né, do espiritismo, né, ele explica a luz do espiritismo, essa chegada dos tempos, esses sinais, né? E eu separei aqui alguns itenzinhos, eu ia ler para vocês. Eu sei que a gente deve ter pouquinho tempo, né? Quanto tempo ainda nós Olha, temos? são Alex? 8h20, você tem 10 minutos ainda, teoricamente. Pode ser que tenha mais. Tá bem. Então, ele fala assim, olha, tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com cada habitante. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais e os homens, para isso, concorrem pelos esforços de suas inteligências. Então, assim, por mais que a gente veja, né, que o mundo, né, em cada século, né, as coisas vão ruindo, né? Então, aos nossos olhos, mas tudo vive em harmonia. Tudo, até mesmo, né, esse momento que a gente vê que é dramático da pandemia, isso faz parte da lei do progresso. Isso tudo está dentro de uma programação, porque através dessas grandes modificações que a humanidade evolui. Por exemplo, você vê, né? Aquela época do Renascimento, né? Ele ruiu com aquele período chamado de Idade Média, que erroneamente chamam de Idade das Trevas. Muita coisa boa aconteceu dentro daquele período, né? Mas ainda tem uma conotação assim ainda meio ruim. Mas aquele tempo não vive mais, aquilo não existe mais. Nós mudamos. Então, houve o progresso da humanidade. Então, e a cada século nós nos renovamos. E todas as vezes que o mundo passa pelas crises, né, o quanto que nós, humanos, nós nos melhoramos. Hoje em dia,
nós já despertamos, a maioria de nós, né, para essa questão da moralidade. O mundo, por mais que ele possa parecer que ainda, né, ainda tem muitas mentes atrasadas, né? Mas a gente vê que o bem prepondera. O bem prepondera. Assim eu vejo a humanidade, né? E a lei do progresso, né, é uma lei de Deus, né? E é como assim, como todas as leis da natureza, elas são obras da eterna sabedoria, né? Tudo que resulta, olha aqui que ele escreve, tudo que resulta tudo que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não da vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. E quando, assim, aos pouquinhos, cada vez que a gente passa por uma crise, né, nós amadurecemos e a gente vai galgando um novo patamar, uma nova escala, e nós vamos nos depurando, né? E nós vamos assim, como assim, a gente vai colher, né, os benefícios do nosso desenvolvimento. E infelizmente isso sempre vem, né, através da dor, né? A gente não tem como, porque a dor, né, ela é uma navalha que ela molda nossos espíritos, mas a gente não consegue, né, compreender a dor, né? Porque é uma coisa muito traumática, mas aquilo vai lá tocar lá no fundo dos nosso íntimo, tocar nossas consciências para a gente despertar. E aí a gente acaba saindo um pouco melhor dessas situações, né? E a gente assim, também assim, nós sofremos assim grandes influências uns com os outros, né? Influências, porque a gente vê assim, quando a gente vê assim, o momento que hoje nós estamos vivendo, a gente vê o sofrimento tanto daqui, o Brasil está sendo muito castigado, a gente vê agora o sofrimento que está acontecendo com a Índia, a gente não tem como não ser tocado por aquilo. Então, essas perturbações que acontecem, né, elas, por mais estranhas que possam parecer, elas é a forma, em consequência mesmo desse nosso excesso de materialismo, que, de alguma maneira, nós provocamos essa condição. Isso nessa atualidade, né? Mas em cada momento da história da humanidade, sempre a própria, que somos nós mesmos, né? Sempre a humanidade, ela própria criou uma condição de uma situação de sofrimento, uma situação de modificação, para que ela possa vir a se modificar. E assim, é o nosso avanço, né? E a gente vê assim, né? Às vezes são flagelos, né, que acontecem, cataclismas, né? Terremotos, destruições em massa, mortes coletivas, ou então, assim, essas pandemias que elas ocorrem, né? Em várias épocas de séculos que elas ocorrem, mas ela vai trazer isso tudo, uma reflexão para nós. Então, quando
Vinícius, ele fala, ele vem chamar a atenção da gente para que, sobre essa passagem do Evangelho de Jesus, onde Jesus fala que dias virão que não ficará pedra sobre pedra, que não sejam derrubadas. Ele está falando sobre essa história, sobre a nossa própria história da humanidade. Porque é através dessas derrubadas em que nós... Glória, você tem 5 minutos, tá? Tá. É que nós vamos crescer, né? Na moral, na justiça, na fraternidade, no amor. Então, nós temos que ter, para finalizar, a gente tem que ter, guardar em nossos corações muita esperança, ter a certeza de que Deus nos guarda sempre e a gente buscar nos fortalecer através do Espiritismo, porque ela é uma ferramenta que ela vai nos auxiliar a fortalecer, a produzir bons frutos, sabe? Então, todos nós, né, temos que guardar esperança, buscar entender que a vida não é somente a vida material, e a gente procurar dividir, quem já entendeu, dividir com o próximo, com o irmão. E essa casa, né, ao longo desses 80 anos, ela conduziu isso muito bem, auxiliando a tantas pessoas. Então, eu termino aqui e vou fazer a nossa prece de agradecimento e desejando muita esperança e muita paz para todos nós. Tá bom? Glorinha, sim, querido. Por favor, inclui a Neide e o Cláudio na sua prece. Tá bem. Obrigada. Querido Jesus, nesse instante, elevamos nosso pensamento a Ti, em agradecimento por tudo, Senhor, que recebemos, por todas as bênçãos, Tua proteção. E rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos, Neide e Cláudio, que estão necessitados particularmente da Tua ajuda, da Tua misericórdia, da Tua proteção. Fica conosco, que Maria Santíssima nos envolva, nos proteja, nos enlace, Senhor, nesta semana, que é a Semana das Mães, que tantas mães na humanidade inteira, elas possam sentir um carinho, um sentimento de paz, de alegria e de ternura. Te pedimos, Senhor, que Tu possas aplacar a dor dessa humanidade tão sofrida, Jesus, que sabemos que temos que trilhar esse caminho de dor para o nosso progresso. Que Tu possa fazer, Senhor, que nós possamos compreender este momento, que nós possamos nos nutrir de perseverança na nossa fé, na busca de harmonia, de luz e de misericórdia. Fica conosco, que os nossos amigos caravaneiros possam envolver a todas essas famílias aqui, presentes e ausentes do nosso grupo, e que possa trazer o lenitivo conforme as necessidades de cada um de nós. Muito obrigada. Que Deus ampare e proteja a todos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Glória.
Foi uma coincidência feliz você estar na semana do aniversário da casa, você que aí deu o pontapé inicial praticamente da nossa evangelização, né? Ela ficou um tempinho parada, então foi assim muito, muito gratificante no nosso planejamento lá em janeiro, coincidir de nós colocarmos você nesse momento de festa para nossa casa.